Alô, você que acompanha a TVAL. A partir de hoje, nós temos um programa que traz os bastidores com aquele pessoal que acompanha a cena política catarinense todos os dias. Nossos colegas jornalistas, hoje aqui representados pelo Altair Magaim, do Grupo RIC, e também pelo Marco Aurélio Gomes, da ACAERT. A ACAERT, para quem não sabe, é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Mas o Edição Extra se propõe a muito mais, que eles contem aquelas histórias que deputados, também outros políticos da esfera que discutem o poder no Estado, costumam dizer antes do fato acontecer e até mesmo com uma repercussão completamente contrária. Mas a nossa colega Michele Todescato, já que o nosso primeiro assunto é reforma administrativa do governo de Carlos Moisés da Silva, conta como é que foi o desfecho dessa votação em plenário com imagens do colega Oberdan Correia. Acompanhe. A sessão que discutiu e votou a reforma administrativa do Poder Executivo durou mais de 2 horas. 17 deputados ocuparam a tribuna para se manifestar sobre o projeto. Nos discursos, eles destacaram a participação do Legislativo na melhoria do texto encaminhado pelo Executivo e também a disposição do governo em dialogar com o Parlamento na elaboração da emenda substitutiva global que manteve a estrutura proposta pelo PLC 8/2019, com a incorporação de parte das emendas apresentadas pelos deputados. Em ambos os turnos, o PLC foi aprovado por unanimidade entre os deputados que estavam presentes. Foram 35 votos a favor na primeira rodada e 34 na segunda. Ninguém negociou um cargo, um recurso, uma coisa pontual, mesmo que republicana, para esse ou para aquele deputado. Não, a gente discutiu a reforma de coração aberto, a despeito de siglas partidárias, de ideologias, de movimentos de esquerdismo ou de direitismo, nada disso, nada foi posto na mesa na discussão da matéria. Estou feliz, me sinto consagrada de ter participado desse processo, porque a gente conseguiu um resultado que satisfez ao governo, teve a contribuição dos parlamentares e só vai fazer bem para o povo de Santa Catarina. Eu, particularmente, tinha minhas frustrações com a reforma, porque ela foi muito acanhada. Na verdade, nós vimos uma reforma que mexeu pouco na estrutura, mais ou menos tirando nomenclaturas e criando outras. A economicidade não foi comprovada na reforma. A gente sabe que vai ter economia, mas os cálculos não foram demonstrados, mesmo com a diligência que nós fizemos. Então, nós todos esperávamos mais, mas eu espero que o governo, ao seu jeito de governar, possa produzir os efeitos positivos que a economia, que o cidadão catarinense precisam. E nesse sentido nós queremos colaborar, contribuir. Então cabe ao governo agora fazer a sua parte. O deputado Luiz Fernando Vampiro, relator na Comissão de Constituição e Justiça, destacou que o trabalho em conjunto com as comissões na análise da reforma foi essencial para a aprovação da proposta dentro do prazo estipulado. A CCJ ela teve uma responsabilidade muito intensa de tratar da técnica legislativa, constitucionalidade, mas principalmente sobreposição de poderes, os conflitos de interesses em relação à criação das secretarias, da norma constitucional. E a partir desse momento a gente começou a colocar alguns preceitos de análise do PLC. E alicerçamos isso em 7 prerrogativas, e essas prerrogativas foram aquelas que nos alicerçaram a tentar, mais ou menos, tirar a identidade de um determinado partido de uma emenda ou algo nesse sentido e colocar como parlamentar da casa querendo contribuir e construir. Isso acabou contagiando os parlamentares e nós acabamos culminando com uma votação por unanimidade hoje, que é super expressiva e importante e nos faz, obviamente, ter a consciência que estávamos no caminho certo. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scurdilac, também parabenizou a Assembleia pela forma como a análise da reforma foi conduzida. O governo conseguiu fazer, através da conversa, de mostrar que o projeto era importante e buscar os partidos. Eu procurei fazer isso, o governo procurou, mostrando que agora não é momento de embate. O governo está aí iniciando um período de mandato e que era o momento de todo mundo se ajudar. Então, houve críticas, o PMDB veio, esse veio. Foram os deputados que entenderam que o momento é de união e de fazer um projeto conjunto.
Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, o comportamento do governo e dos deputados nas discussões sobre o projeto serve de exemplo para o restante do país. O governo está fazendo política e está fazendo bem, fez bem durante a reforma. Eu acho que foi bom para todo mundo, foi bom para a sociedade. E a Assembleia cumpriu o seu papel, como tem feito até aqui. Agiu com maturidade, fez as mudanças que tinha que fazer, não votou contra o governo, votou a favor de Santa Catarina. Mas houve um entendimento que é mais importante. A diferença, se vocês fizerem um comparativo atual, entre o que acontece no Congresso e a presidência, o que acontece entre a Assembleia e o governo do Estado, é uma diferença abissal. Eu acho que o nosso exemplo é que tem que ser seguido. Boas relações, relações republicanas, de acordo com a Constituição, né? Independência e harmonia. Eu até prefiro harmonia na frente. Digamos que esse foi, né, gente, o primeiro grande encontro de ideias e até de soluções de poder entre o Executivo e o Legislativo Estadual, porque as outras matérias se pautavam muito mais em análise de vetos e uma outra questão que teve o apoio do Legislativo também. Mas eu pergunto, Carlos Moisés da Silva conseguiu uma grande vitória ou o parlamento que propiciou essa grande vitória para eles, dentro de tudo que nós assistimos nesses 45 dias de tramitação? Altair. Olha, ontem, conversando aqui com alguns assessores, estava circulando uma piadinha de que se nem Jesus Cristo agradou a todos, não seria aí o Carlos Moisés que iria agradar, né? Embora o nome bíblico, né? Embora também, o nome bíblico. Então não seria o Moisés que ia agradar. Mas, tanto quem está ali circulando na base governista, quanto quem está com um pezinho mais na oposição, os chamados independentes e até mesmo para os lados do centro administrativo ou da Casa da Agronômica, já que o centro administrativo está ali com aquele bloco principal em reforma, o governador está despachando da Agronômica. Diz que fica pronto no final de junho e início de julho. A coisa estrutural lá é séria, é séria. Então a gente está nesse momento aí que a Agronômica, além de casa oficial, também é o escritório oficial do governador, mas enfim, ficou bom para todo mundo. Esse foi um sentimento de que a gente pôde colher aí nos dias que antecederam, né? A gente conversou com os 40 deputados 2 semanas antes e aí todos disseram, olha, somos favoráveis, né? A maioria ficou em cima do muro, mas mais para o lado a favor e dizendo o seguinte, vai depender das emendas, vamos ver como é que ficam as emendas. E o governo flexibilizou em relação às emendas. Exatamente. Soube acatar, soube entender alguns pedidos, apesar de que já há uma informação de eventuais vetos, né? Então a gente fica agora na expectativa do dia seguinte, mas olhando para trás, vendo que houve um ajuste, né? E aí a conversa funcionou para que o governo conseguisse entrar aqui na Assembleia, fazer uma articulação e, por mais que tenha alguma mudança no texto original, afinal de contas foi um substitutivo global, mas aquela espinha dorsal, ela mais ou menos foi mantida. Então, acredito que o governo, pelo menos nos discursos públicos, disse que estava de bom tamanho, estava satisfeito com o resultado. Acão. Roberto, obrigado pelo convite, agradeço também a TVAL pelo convite. Eu acho que a Assembleia Legislativa fez o que se esperava da Assembleia Legislativa. Não dá para ainda considerar um embate, né, entre governo e Assembleia. Eu acho que os deputados tiveram juízo, né, até porque, sim, não sei se é reforma, reestruturação administrativa. Nomenclatura. Essa nova. nomenclatura, né? O governo precisava dessa aprovação para realmente começar a deslanchar um pouco, né? Então a expectativa é ver agora o que vai trazer isso de retorno, né? Eu digo em termos de o governo tem um orçamento que é super apertado, não tem dinheiro para investimentos, né? Está super comprometido com folha de pagamento do funcionalismo, principalmente de aposentados, né? Exatamente. E pagamento de dívidas, né? Que isso temos problemas na saúde, temos problemas na educação, sobra muito pouco realmente para investir. Então foi essa estrutura, com essas alterações que os deputados sugeriram, que o governador vai poder agora tocar o seu governo, né? Aí, completando já quase um semestre, né, de gestão, né? Ele estava se ambientando ainda. Sim. É evidente que ele não estava ainda muito preparado para assumir esse cargo. Então, acho que a Assembleia realmente contribuiu para isso, né? Para que o governador possa, a partir de agora, tocar o seu governo, né? Vocês poderiam avaliar junto comigo
que a Assembleia, na realidade, dá uma certa carta branca para o governador, mas estruturalmente muitos pontos ainda precisam ser norteados por outras legislações que certamente o Executivo vai mandar para a Assembleia. Reestruturação, por exemplo, das autarquias, das empresas estatais, a questão principalmente de evitar conflitos, esse corte em determinados poderes que tinham sido dados tanto para a Controladoria Geral do Estado, tanto para a Secretaria de Governança, né? E estes pontos devem ser agora muito bem colocados pelo governo, porque os deputados saíram com a percepção de que não foi quantificado, pelo menos no texto da reforma, de onde vem essa economia dos 125 milhões por mês, né? Por ano, desculpa. Se fosse por mês seria uma maravilha, mas por ano, né? Mas para chegar aos 500 milhões. Onde é que este tipo de acordo que foi costurado para chegar ao resultado vai poder conflitar com essas novas medidas que o governo será obrigado a enviar para a Assembleia? Eu não diria que é uma carta branca, né? Eu diria que condições para que o governador coloque em prática aquilo que ele, junto com a sua equipe, pensou para o que fosse ideal, do tamanho do governo ideal para ele poder governar. Um voto de confiança, né? Um voto de confiança. Olha, está aqui, você pediu, nós melhoramos, nós alteramos algumas coisas. O que me chama a atenção também, Roberto, foi a centralização do governador de muitas coisas embaixo do gabinete dele ali, né? Se bem que parte disso foi feito pela própria Assembleia, né? Colocar o Detran, né? Defesa Civil. Até o governador tem uma boa explicação para a Defesa Civil, mas eu digo mais... A Defesa Civil ele pediu que viesse para o governo, né? O Detran, depois começaram a mexer, ele também pediu que viesse para o governo. Agora, cultura, esporte e turismo, ele ia pulverizar entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Agora, o que eu também escutei durante a tramitação da reforma, no dia da votação, foi o seguinte: será que os deputados não estão dando aí corda para o governador se enforcar? Porque olha o tamanho da estrutura que ele vai precisar administrar, além do governo em si, além de chefiar todo mundo, vai estar diretamente ligado ao governo, à pasta dele, ao governo, essas estruturas, né, que são importantes. O Detran, a Santur, né, o turismo é muito grande, é uma estrutura muito grande, muito importante. Mas aí você não concorda comigo que levar a Santur, a Fundação de Esportes, né, e também o turismo para dentro do gabinete do governador, abaixo do escopo dele? Porque até ele me mostrou uma oportunidade que era tracejado, mas eram reticências. Não tinha um lugar para elas se reportarem num primeiro momento. Os patinhos feios, né? Exato. Só que elas, no escopo do governador, elas ganharam um status de secretaria executiva, que elas perderiam como secretarias naturais, né? O que se fala, né, para usar aí o termo da moda, é que elas vão ser empoderadas, né? Agora, empoderamento no papel não vai bastar, vai precisar de dinheiro, vai precisar de fundo, né? E o governo também se comprometeu a criar um fundo especificamente para a cultura, né? Para o financiamento da cultura. Então é importante agora, como tu disseste, saber como é que vão ser os próximos passos, né? E aí a gente superou essa fase de que o governador queria muito administrar muito por decreto. Os deputados fizeram esse enxugamento e disseram não, tem muita prerrogativa da Assembleia aqui que está sendo ferida, então vamos organizar isso aqui. E eu acho que é certo. Acho que a democracia é esse sistema de pesos e contrapesos. O trabalho do legislativo é esse, né? E é fundamental, porque enquanto o governo se vale dos 70% de votos no segundo turno, os deputados também são legitimamente eleitos. Então, aí esse processo de passar mais coisa pela Assembleia foi fundamental. Agora, muito do que vai ser feito a partir de agora, de organização das secretarias, vai ser por decreto. A reforma, ela definiu de uma forma macro as secretarias. Agora, os detalhes, os cargos, se vai ser uma gerência, se vai ser uma coordenadoria, se vai ser uma diretoria, né? Tudo isso vai ser feito por decreto. Então, a reforma continua. Na prática, a reforma continua. Ela passou aqui pela Assembleia, vitória significativa e importante para o governo, papel importante dos deputados nesse processo também, mas ela não acabou em si, ela continua. E esses ajustes, inclusive, vão ser reavaliados, né, conforme informações que a gente tem lá do centro administrativo, né, a cada ano ou a cada 2 anos, para saber se realmente está indo naquele andamento do que foi proposto. Agora, eu concordo contigo, né, que não está realmente muito claro, né, de onde virão os 125 milhões, né, por ano.
Vamos torcer para que realmente os cálculos do governo estejam certos, corretos, né? Tomara que estejam até para baixo, né? Que seja maior que seja maior, desde que não perca o... Porque, na verdade, o Estado tem que ter um pouquinho de fôlego para investir, né? Investir em escolas, hospitais, fazer novos investimentos, que é uma... Na verdade, o que está em questão não é só o Estado de Santa Catarina, é o Brasil todo, né? O governo federal, são outros estados, que é esse modelo de gestão pública que tá falido, né? Quebrou, né? Então, alguma coisa precisa ser realmente feita. A gente lembra, né, que nós cobrimos a eleição, que todos os candidatos falaram nisso, né? E reestruturar, enxugar o tamanho do Estado. Exatamente. Isso não era nem uma proposta de campanha, era um jargão de campanha. Jargão. Todo mundo usava. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos... Até o Altair já tocou nesse assunto rapidamente. Essa questão temporal. Quando o jornalista que cobre o dia a dia da política em Santa Catarina percebeu que Carlos Moisés da Silva, com articulação de Júlio Garcia na Assembleia, teria esta vantagem, essa larga vantagem na aprovação da reforma administrativa. A gente volta com o Edição Extra logo depois dos comerciais. É só um minutinho. Até já. Edição Extra, de volta aqui na TVAL, um encontro com jornalistas que vivem o dia a dia da política de Santa Catarina. Olha, o Altair falou que uma semana antes da votação da reforma propriamente dita, antes mesmo das comissões resolverem o tal do substitutivo global, já se pensava que os deputados esperariam um pouquinho mais para se definir. Mas quando vocês perceberam que estes deputados dariam essa larga vantagem para o governador Carlos Moisés, ou vamos falar corretamente, para o Estado de Santa Catarina, para a sociedade de Santa Catarina, porque toda reforma que pretende trazer um benefício é para as pessoas, não exatamente para o governo. Quando o Altair percebeu, eu vi que você uma semana antes estava em Dócil lá procurando um por um dos 40 deputados. E 2 semanas antes. E o muro era grande, né? Faltava espaço para tanta gente em cima do muro, né? É verdade, é verdade. Se a gente for voltar bastante, quando a reforma aportou aqui na Assembleia Legislativa, acho que pouca gente acreditava que ela fosse ter uma aprovação com, podemos dizer, unanimidade, né? Sim. 36 deputados presentes na casa, o presidente Júlio Garcia decidiu que só vai votar não só nesse projeto específico, Sim, como nos outros, em caso de empate, então já se sabia que ele não votaria. Vai ser magistrado. Ele vai ser magistrado, vai dar só o voto de Minerva, né? Então, dos 36, 35 na primeira votação aprovaram, depois mais um deputado se ausentou na segunda votação, 34. Aliás, tem um bastidor interessante, né? O deputado Volney Weber, que inclusive participou da relatoria da reforma. O relator da Comissão de Trabalho. Foi para Brasília e perdeu o voo ali, mas aí, teve um problema de logística e chegou atrasado. Mas aí a história da infraestrutura do Brasil. Primeiro ele é forçado a sair de Brasília, onde era a pauta dele, que ele tinha ido na noite anterior, ao 12:30, porque só tinha voo para Santa Catarina naquele horário. Detalhe, com escala em Congonhas, São Paulo. Então ele enfrentou 20 minutos de espaço aéreo fechado, conseguiu embarcar, chegou em Florianópolis, chega no antigo ainda terminal do aeroporto Hercílio Luz, aquela chuva maravilhosa, o trânsito muito bom, fluindo bem no sul da ilha. Olha, milagre ele ter chegado a Santa Catarina, a gente já começa a fazer. E eu questionei ele porque ele chegou logo depois de aprovado, estava... Não que ele tivesse decepcionado, ele disse, fiz meu papel, eu aprovei quando eu fiz o relatório. Deixou de participar desse momento. Não precisou do voto dele, né? Não precisou, ele falou isso também, né? Olha, se ficar polêmico, eu vou chegar a tempo. E se não tiver polêmica, ela for aprovada, o meu voto também não vai fazer aí muita diferença. Nós tivemos 3 emendas sendo destacadas e nenhuma delas passou, né? Então, exatamente. Quer dizer, nós tivemos assim olha, vamos comparar com a última reforma que tinha sido votada aqui, a grande reforma, foi do governo de Luiz Henrique, né? Lá em 2003, depois ele reforçou 4 anos depois, em 2007. Era uma briga de foice no escuro, porque tinha oposição estabelecida, tinha muita gente disposto, não vou deixar este... O deputado Romildo Titon falou isso, exatamente. Né? Aliás, 6 mandatos foi a reforma assim, mais conversada, consensuada que ele participou. Né? Aliás, essa reforma é uma desconstrução da reforma do Luiz Henrique. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer... começar pelas secretarias regionais de desenvolvimento, né, as agências e tal, depois
Então, isso foi bem emblemático e foi promessa de campanha, né? Todos prometeram isso, né? Exatamente. Mas, voltando àquela tua pergunta, Claro. né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, não se esperava esse apoio tão maciço. E aí, 2 semanas antes do dia da votação, eu conversei aqui no plenário, durante 2 dias, procurei os 40 deputados e aí, como tu disseste, faltou muro, né? Todo mundo, não, eu sou a favor, mas temos que esperar as emendas. Estava bem naquela semana de discussão das emendas. E o que a gente viu era uma expectativa. Se o governo flexibilizar e aceitar alguma mudança, ela deve passar tranquilamente. Se o governo segurar, aí já teria algum problema. Mas eu acho que o grande fator decisivo, e aí eu acho que facilitou a vida do Carlos Moisés, foi o resultado que ele teve lá na eleição, os 70% de votos no segundo turno. E ele fez questão de colocar isso logo nas primeiras linhas do projeto, da justificativa do projeto que encaminhou aqui para a Assembleia. Olha, eu estou respaldado pelas urnas. Os senhores também estão. Mas, né, o governador foi eleito com uma ampla maioria de votos no segundo turno. Então, acho que os deputados tiveram essa consciência de que ao governador eleito com a maioria dos votos absoluta, cabia o direito de apresentar uma reforma administrativa nos moldes como ele mais ou menos previa. E com muita questão de consenso, como as agências de desenvolvimento regional. Também uma questão de critério. Eu tive o trabalho de fazer 2 coisas, analisar cada uma das 159 emendas. As 159 emendas, muita coisa era sobreposta, era redundante, então ali já os deputados acabaram acatando 63, né? Sim. Então, quer dizer, as comissões, né? 63. E um bastidor interessante é que eles tiraram os nomes dos deputados, exatamente, né? Isso aí foi fundamental. Mantiveram só o texto. Exatamente, para não haver a personalização, que aliás é uma coisa, né, que o serviço público tem que, né, está lá nos preceitos que não pode acontecer, né? É impessoalidade, não personalização. E tem um detalhezinho importante. Dos 40 eleitos para a Assembleia Legislativa, aquela renovação que foi de 51%, 37 explicitamente defendiam nos seus programas de campanha, na sua campanha, mudança. Queriam aquele anseio popular da mudança, da diminuição do Estado, da diminuição do custo do Estado, quer dizer, o atendimento das demandas da sociedade. Foi o que foi feito agora. Quer dizer, se vai ter uma evolução como as pessoas pretendiam, aliás, Moisés foi mais brilhante do que Jair Bolsonaro, né? Vamos admitir, né? Assim, embora com todas as implicâncias que tenham, e eu falei o termo certo, implicâncias que tenham no Congresso Nacional, uma casa com 513 parlamentares e a outra com 81, que uma não é a Câmara Revisora, é a Câmara da Contrariedade, né? Então nós temos que analisar bem esse aspecto. E você, Marco? Roberto, a política eu gosto de comparar como o truco, né? Ou então o pôquer, né? Quem joga pôquer e o truco tem muito blefe, né? Às vezes é muito jogo de cena e isso atrapalha o nosso trabalho, né? Porque como você vai ouvir os deputados, eles não vão entregar o jogo, né? Ele está segurando o zap lá, está segurando a carta boa do baralho, o que acontece muito é nos bastidores mesmo, né? Às vezes o pessoal joga para a torcida, joga para... Não entrega logo de cara a sua posição, porque isso é estratégico, né? E nesse caso estava sobrando torcida, né? Porque havia um clamor da sociedade, tem que mudar. Não pode mais existir uma estrutura como a ADR, não pelo valor, a gente tem que admitir também para quem está, para o eleitor, para o nosso telespectador aqui. Em termos de grana, né? Que as ADRs não eram esse custo todo, mas era um simbolismo de uma estrutura política, um trampolim que foi constituído para isso. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz no dia 23 de dezembro de 2016 com o então presidente da Assembleia, Gelson Merizio, já pré-candidatíssimo ao governo do Estado. Concorreu no segundo turno com Moisés. E eu falei das SDRs que iam mudar para ADR, se ele continuava naquela campanha de ser contra. Aí eu interroguei ele, mas deputado, muita gente do seu partido se elegeu com o trampolim e ele admitiu das SDRs. Eu não sou. Aí ele veio com a resposta contemporativa, digamos assim. Eu não sou contra as SDRs, eu sou contra o modelo. Não contra elas, quer dizer, é uma coisa conflitante, mas muitos se colocaram nessa posição. Mas tem um detalhe, né, Roberto? Eles extinguiram as agências, tudo, né? Agora, o pessoal, principalmente do Oeste, do meio Oeste para o Oeste, eles se sentem muito abandonados pelo poder central, entendeu? Então, o que virá no lugar disso? Como é que o governo vai atender, principalmente essas regiões que estão mais afastadas do centro administrativo?
Então são questões que o governador precisa responder isso, né? O líder do governo, Maurício Scudilar, que é do Partido da República, tem base na região do extremo oeste, São Miguel do Oeste, que é a região mais esquecida pelos governos historicamente de Santa Catarina. E se resolve. É progressista, trabalha bastante, tem um problema com a palavra crise, porque eles lá estão para trabalhar, não estão para discutir crise, e tem problema de infraestrutura, a distância e esse sentimento de abandono. Tem muitos deputados, inclusive, que a base é lá, no extremo oeste, no grande oeste, como eles chamam, né? Tomara que essa reforma traga algumas respostas, né, Thaí? Tem que se contemplar uma solução para isso, né? Mas, como tu disseste, as agências regionais elas já estavam saturadas, né? Porque elas até vieram com um bom propósito no começo, depois elas já incharam, elas reduziram de novo. Sob o Raimundo Colombo elas foram desidratadas, virou aí... O cara perdeu uma eleição para vereador, ocupa aí uma vaga na agência regional, na secretaria regional, então o modelo estava desgastado porque elas não tinham autonomia. Agora, Santa Catarina tem essa característica de uma, vamos usar a palavra, de uma descentralização muito grande, né? As capitais regionais, né? Seja no oeste, seja no sul, seja no norte. Eu costumo comparar Santa Catarina, fazendo só um parênteses à tua belíssima explanação, que Santa Catarina é que nem a Suíça, né? Foi constituída por cantões, né? Isso. Cada região é autônoma e tem a sua capital. É uma coisa... E a Suíça, que é um país pequeno, relativamente, para um território nacional, e ela tem esses cantões, quer dizer, um fala italiano, no outro fala alemão, no outro fala francês e... Agora, pegando o gancho do Altair, né, do governo do Raimundo, né, eu acho que ele fez a pior coisa que podia existir. Ele não extinguiu e desidratou, quer dizer... Ele queria matar por inanição. Mas... Só que teve um bastidor dentro do partido dele que as pessoas também não queriam. Assim, não acaba. Tinha gratidão, né? Também a Luiz Henrique, então tem tudo isso por trás de tudo isso, né? Então... Quando se fala em nova e velha política, eu também tenho essa dificuldade de visualizar. Acho que isso é muito folhetim de campanha. É muito discurso de campanha. Mas esse é um traço que realmente, se existe esse conceito de nova política, quem quer acabar, né? Eu te dou um carguinho aqui, tu vota comigo ali, o coitado está desamparado, não tem mais Perdeu mandato. A eleição. Vai cuidar da vida dele. O que faz o cidadão comum que paga os tributos e mantém a máquina estatal? Ele trabalha, ele estuda, ele constitui família, ele tem riqueza ou não tem, ele vive daquilo. Ele não vive apadrinhado por um mandato eleitoral eternamente. Né? Agora, a questão do paralelo com o Congresso Nacional e com a Assembleia Legislativa, a votação que nós tivemos na quarta-feira. O deputado Felipe Estevão usou uma frase que depois foi até repetida pelo presidente Júlio Garcia, que é desativar o modo campanha e ativar o modo mandato. Então, ficou nítido que os deputados estaduais já... salvo algumas exceções e em alguns momentos, onde até cabe ainda um discurso mais de campanha, mas já, pelo menos na votação especificamente, desativaram aí o modo campanha. É a hashtag sai do palanque. Sai do palanque. Vem administrar, né? E é isso que o Brasil precisa, né? Porque se a gente observar, o cronograma estabelecia a votação para quinta-feira e a votação foi toda encerrada ainda na quarta-feira. A redação final seria na quinta. Então, é um detalhe burocrático, é formal, tudo bem, mas simbolicamente o que se passa? A Assembleia não só cumpriu o seu papel, como antecipou o cronograma, foi célere, entregou, devolveu a bola para o Executivo. Então, e para o cidadão isso é importante, que essas decisões políticas e burocráticas possam ser céleres para ter reflexo na vida do cidadão. E no Congresso Nacional, o que a gente vê nesse momento é uma disputa de ego, uma disputa de espaço e o modo campanha ainda ativado, infelizmente pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que por enquanto não está entregando reforma, não está entregando articulação, está entregando postura de campanha, postura de pregar o caos, de continuar o embate, situação, oposição, PT, anti-PT. A briga ideológica parece que está acima dos interesses do governo, né, da governança. Mas eu até me pego numa dessas avaliações entre as derrotas indas e vindas do governo federal, porque em alguns momentos ele está muito parecido com o governo Temer. O Temer tomava uma medida hoje, 3 dias depois voltava atrás, né, ou em todo ou em parte. E o Jair Conforme a repercussão. Exatamente, né? O Jair Bolsonaro está isso. Eu não sei se é nas redes sociais que ele tem a repercussão e tal. Vai que cola, né? Vai colar, agora,
Estatuto do Desarmamento sempre foi polêmico, agora esse decreto das armas, ele volta, eu acho, em sentido mais importante, quer dizer, vamos dar um regramento, o Exército vai dizer que armas pode usar, ninguém conhece melhor arma do que o Exército, né? E seria um descalabro a armamento que nem as Forças Armadas têm condições de ter o cidadão ir lá comprar. Tem um fuzil, né? E aí um indivíduo esses dias me questionou, disse, não, quem atira com 38 atira com fuzil. Eu disse, meu amigo, eu passei no Exército atirando com fuzil e metralhadora, não é a mesma coisa que atirar com 38. Então pode imaginar o que isso podia causar. Mas esses exageros à parte, a gente pode também entender que em Santa Catarina houve o concurso pelo benefício da coletividade. Então, podemos dar até, não dar todas as ferramentas que o governo precisa, mas podemos também fazer a nossa parte. O governador, que é o que nós vamos discutir daqui a pouco, no próximo segmento do programa, diz que já tem base de apoio na Assembleia. E não é pouca gente não, hein? Está melhor do que o Raimundo Colombo, melhor que o Luiz Henrique da Silveira. Então, daqui a pouco a gente volta com nossa edição extra para falar deste bastidor que promete momentos palpitantes. Até já. Edição extra pela TVA, você acompanha aqui os bastidores de quem cobre o dia a dia da política catarinense. E não são poucos bastidores, né? Uma entrevista no dia seguinte, horas depois da aprovação da reforma administrativa, conversando lá na Casa da Agronômica com o governador Carlos Moisés da Silva, eu perguntei para ele, o senhor desistiu da ideia de ter uma base de apoio na Assembleia oficial, aqueles deputados com carimbo no peito, sou governista e daí e tal? Ele me disse o seguinte, não, eu consegui com o diálogo, desde o tempo da transição, trazendo bancadas e deputados individualmente, conversei com todos os 40, ele repete isso mais de uma vez. O deputado aparece lá, tem um amigo que quer investir em Santa Catarina, que quer conversar com o senhor, pode trazer. Então ele abriu uma porta que às vezes o político tradicional demora. Ou o cara é ligado a ele, o indivíduo, para não usar o termo cara, o indivíduo é ligado a ele politicamente, e ele faz. E aí o Carlos Moisés da Silva me dá uma informação interessante. Por decisão, segundo ele, dos deputados, ressalvo, né, aquele bloco PR e PSL, que tem 9 deputados, mais os 9 do MDB que aderiram a esta questão da reforma administrativa, ele diz que ele tem o apoio de 30 parlamentares, expresso por eles. É uma grande base de apoio. Para quem não queria base de apoio, para quem não queria fazer articulação política, e aliás ele diz que o termo não é exatamente articulação. O termo, na realidade, é compreensão, diálogo. Foi isso que ele conseguiu na Assembleia. Como é que vocês, experientes jornalistas, me dizem de alguém que não queria ter base de apoio e agora já tem 30 apoiando? E não queria fazer política, né? E fez muita Disse política. que seria um governo apolítico. Apolítico. Isso não tem como escapar, né? Está na... É questão de pagar para ver, né? Da uma de Santo Tomé, né? As questões, se ele vai ter essa maioria de 30 deputados em todas as votações, ou se serão em assuntos pontuais, enfim... eu estou achando que ele está muito otimista e espero que ele esteja correto, né? Certo? Porque ele precisa fazer muita coisa, ele precisa mudar muita coisa e vai precisar do apoio da Assembleia, né? Agora, se ele conseguiu, ele aprendeu muito rápido, né? É verdade. Articular. Mas aí nós temos aquele assunto que nós já tocamos aqui em passant, que foi a questão da metade mais um, né? 51% da renovação. Sim. Tem muito deputado estreante. Vamos lá, vamos considerar. Júlio Garcia não é estreante, é habilidoso até demais, né? Mas, enfim, Júlio Garcia não conta, mas ele é um novo deputado. Ele vem reoxigenar a Assembleia, com toda a experiência que ele tem. Aí tem o Altair Silva e o Berlanda, que foram deputados suplentes que assumiram o mandato, que também não podem ser considerados tão novatos, mas também o são. O próprio Luiz Fernando Vampiro, né, que chega numa condição até de ser muito elogiado na reforma, por ter sido relator na CCJ, muito hábil, inclusive, ele consegue, na realidade, transpor um pouco essa coisa da nova safra.
E tem gente que nem sabia onde é que ficava a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que hoje é deputado. Achava que tomaria posse no dia 1º de janeiro, junto com o governador. Exatamente. Então, quer dizer, teve até assuntos assim que pareciam uma anedota, né? Mas era verdadeiro. A questão que eu lembro para vocês é que nós, de repente, estamos vivendo um novo ciclo. E nesse ciclo, a novidade é até expressa nisso aí, num apoio que vem quase que informal. Eu vou dar o apoio. Mas, por exemplo, a gente pode comparar de novo com o Congresso Nacional e com o Bolsonaro. É justamente isso que está pegando para que o presidente e seu governo consigam aprovar e tocar mais rápido a reforma, enfim. Eu vi até um comentário de uma jornalista também dizendo que o pessoal lá da base do governo está muito mais preocupado em fazer live na internet, ficar postando coisa na rede social, e esquece que ele tem que ter um mandato a fazer, ele tem um trabalho a fazer em plenário, nos bastidores, né? O que a gente observa na base do PSL é que não necessariamente as pautas do governo são as pautas mesmas do PSL. Sim. E aí vão mais por aquele viés ideológico. Não, né? Eles brigam entre eles. O governador admite, por exemplo, quando ele recebeu representantes da comunidade LGBT e até mesmo Movimento Sem Terra, o pessoal que apoia ele, da extrema-direita, foi refratário. Mas aí ele lembrou, eu sou governador de todos os catarinenses, daqueles que votaram em mim, daqueles que não votaram, daqueles que não comungam das mesmas ideias. E no começo também, naquela fase de nomeação de cargos do governo, vários cargos nomeados foram vetados, inclusive tiveram a sua nomeação revogada a partir de movimentos da base aliada do PSL. Então chegou um determinado momento que o governador deu um ponto final nessa história. Olha, vamos até um determinado ponto, mas a partir de agora, então, o governador tomou as rédeas de novo para a situação. Agora eu concordo com o Marco e acho que tu tocaste no ponto certo, é pagar para ver se tem toda essa base e é a questão do novo momento, né? Então, a deputada Paulinha, em plenário, disse nessa semana, não queria ser colocada numa caixa, situação, oposição, né? Queria estar livre para votar, aí vamos usar aí a declaração piloto automático dos deputados, né? Pelo bem de Santa Catarina. Somos deputados de Santa Catarina. O partido de Santa Catarina, como cunhou o Júlio Garcia logo no comecinho da legislatura também. Então, eu acho que mais ou menos isso resume. E aí não é especulação e nem bastidor, mas é só a gente voltar um pouquinho nas votações. O que a gente observa em plenário é justamente isso. As votações são pontuais, né? Os assuntos, eles vão norteando muito os placares. E a expectativa de que unanimidade, como nós tivemos na quarta-feira com a aprovação da reforma administrativa, é praticamente um fato raro. Né? Vai ser fato isolado. Vai ser um fato isolado. O presidente Júlio Garcia falou isso publicamente. Olha, a votação não foi termômetro, né? Esse resultado não é termômetro e vai ser visto caso a caso. Cada projeto, cada matéria, né? Até mesmo a votação dos vetos, vai nortear a postura. Agora, é claro que o governador sai com uma vitória significativa de arrancada. Eu acho que foi uma vitória facilitada pelo fato de que teve uma eleição importante, com muitos votos, surpreendeu ao chegar no segundo turno, mas quando foi para o segundo turno já foi como franco favorito. Exato. Confirmou esse favoritismo, venceu a eleição, e eu acho que isso respaldou muito essa primeira votação dele. Agora, os outros assuntos, quando mexe com outros interesses, quando mexe com regiões, aí ele pode ter algum tipo de dificuldade. Aí ele vai precisar essa cobrança, né? Construção de diálogo. Mas o que eu destaco no que o Roberto falou é justamente pelo fato dele priorizar o diálogo, né? A gente sabe pela história política do Brasil, toda vez que um gestor não tem esse diálogo com o parlamento... Não abre a porta, não abre. Nós temos aí Jânio Quadros, vamos lá, nós temos aí Collor, nós temos... Dilma. Então, todo esse pessoal que... Bolsonaro nesse momento. Bolsonaro nesse momento. E a Dilma pior ainda. Foi a presidente que teve mais apoio, ela teve a maior bancada na história da República. Sim, e ela não soube... Mas ela não sabia o nome dos líderes da bancada. Pois é. Episódio. Agora, faça um reparo, não contrariando o que você falou, você está na linha correta, na minha avaliação, mas o Bolsonaro, ele tem 28 anos como deputado federal. E ele conhece os atalhos para chegar ao banheiro do presidente da Câmara. Sim. Então, ele joga muito para o eleitor dele, que está nas redes sociais, tá?
está dentro do quadradinho, mas ele também faz um trabalho de bastidor interessante. Tanto é que ele se cercou de políticos experientes, um deles o senador Paulo Roberto Bauer, do PSDB, quer dizer, ideologicamente não tem nada a ver com ele, mas para fazer interlocução com o Senado. Isso é importante. E ele não fez só esse movimento. Ele tem um Osmar Terra, do MDB, na esplanada dos ministérios, no colegiado dele, que é um político que poderia ser o contraponto ao Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, que também é deputado federal pelo Democratas do Rio Grande do Sul. Mas tem a Joyce, que é meio... Mas a Joyce, até de tudo que ela já fez na internet, tal, eu a conheço, porque trabalhei com ela, fui contemporâneo dela na emissora aqui do Altair, a RIC, quando ela era comentarista no Paraná, na RIC do Paraná, ela criou um personagem para ela. E dentro do Congresso ela não faz esse personagem. Ela, inclusive, está sendo coerente a ponto de dizer coisas como, olha, nós temos que ter melhor interlocução com o Congresso. Olha, você imaginar que ela tem esse grau de maturidade há 2 meses, 3 meses de mandato, é muito importante. Né? Então, eu acho que os conflitos que estão sendo gerados dentro do Palácio do Planalto não seriam conflitos que aconteceriam em Santa Catarina. Com certeza. Até porque eu acho que o comandante Moisés, o governador Carlos Moisés, tirou o celular das filhas, né? Tô brincando. Tô brincando, As filhas são ativistas, mas não nesse tom, né? Hoje até ouvi Demorou para cair a filha. Não, a questão é essa. Nós temos hoje uma construção no país bastante interessante, mas eu quero fazer agora uma projeção com vocês. Vamos fazer uma futurologia, que é coisa que jornalista gosta de fazer, né? E às vezes está se pregando. Só que a gente está ao vivo, está gravado e tal, mas está sendo visto por alguém, entende? Primeiro detalhe, vamos pensar num Brasil pós-reforma da Previdência. O Congresso vai aprovar algum tipo de reforma da Previdência. Pode não ser a que o Palácio do Planalto quer, na essência, pode não ser 1 trilhão de economia como quer o Paulo Guedes, mas pode ser alguma coisa. Os 800 milhões que falou o Jair Bolsonaro, né? 800 bilhões, né? em 10 anos. Né? Então, o que a gente está virando essa roda? Isso vai ter efeito cascata nos estados, vai ajudar os governadores a administrar melhor. Vai ter mais dinheiro se vier o Pacto Federativo, né? Vai ter mais dinheiro se o governo federal romper essa questão, a inversão da pirâmide, né? O Paulo Guedes diz que quer ficar com 30% da arrecadação com o governo federal e distribuir os outros 70%. É a inversão, porque hoje o governo federal fica com mais de 63% do bolo. Aí, nesse cenário, o que vocês me dizem é para manter a estrutura de quem está sendo eleito agora, né? Quem foi eleito? Vou começar pelo Pacto Federativo, né? Isso aí é um tema que quando eu tinha 5 anos de idade, eu tô ouvindo sobre isso. Luiz Henrique morreu falando sobre isso. Aliás, foi o primeiro político que foi ostensivo nessa cobrança. E todos falam isso, né? Eu lembro até do Temer, o primeiro discurso do Temer, quando ele assumiu, falou, não, vamos botar o Brasil nos trilhos, temos que fazer o Pacto Federativo. E até agora não aconteceu, né? Seria muito bom para o Brasil isso acontecer, né? Essa inversão de participação dos entes federativos no bolo dos impostos no Brasil. Seria muito importante porque o Brasil, a máquina federal tem que perder tamanho, é um negócio gigantesco que come, o dinheiro vai pelo funil e some. Né? Os estados realmente eles estão mais perto do cidadão, né? Eles conseguem fazer um trabalho melhor, investimentos melhores, né? E tem a sobreposição também de funções, né? Governo federal fazendo creche, município fazendo creche, estado fazendo creche. Então, mesmo que já tenha mais ou menos separadas as responsabilidades federativas, né? Tem que começar por aí, Roberto. Eu acho que se isso acontecer realmente, será um grande passo para o Brasil, tão importante quanto a reforma da Previdência. Eu acho que o problema do governo é não saber explicar por que é importante fazer a reforma da Previdência. E como também vai ter dificuldade de falar da reforma tributária, que aí é um monstro de 7 cabeças que é pior ainda, a maior parte do cidadão não sabe, e é fundamental, tão fundamental quanto a reforma da Previdência. Que a Câmara já está fazendo, né? Exato, está fazendo, porque tem projeto encalhado lá. Agora, Altair Maganin, retomando um pouco esse assunto,
Vamos projetar esse país, digamos que as coisas comecem a andar nos trilhos. Vamos falar de trem, que é uma coisa que o Brasil precisa também. Também. Ferrovias, né? Novo pacto logístico. O modal. Eu adoro esse termo, novo modal. Que novo! Né? No tempo olha, só não tinha nas caravelas, mas lá na colonização de qualquer país do planeta, o primeiro passo eram as ferrovias, era o trem. Então, o que eu digo, era uma máquina, né? Era mais ágil, mais rápida que os cavalos, que as carroças e tal. Então, o que eu quero colocar para você é esta questão. Se o governo federal ganha força, faz a reforma da Previdência, que vai sair algum tipo de reforma, engata a tributária, ele não vai fazer uma reforma política, vai pegar aquele projeto, que inclusive um dos signatários é o Rogério Peninha Mendonça, vai igualar o calendário, vai dar 2 anos de prorrogação para os prefeitos de mandato, igualar, fazer a unificação do calendário, que só o TSE é contra, né? Porque é uma economia de bilhões de reais, né, que o Brasil passaria. E isso não seria o agrado político que o Congresso precisa para votar essas questões mais urgentes? Eu acho que o cenário está tão complexo, está tão confuso, que não está dando para enxergar um passo na frente. Então a gente tem pacto federativo, reforma tributária, reforma da Previdência, e aí tem a reforma política, né? Que ninguém consegue enxergar ela. É que não pode ser uma reforma eleitoral. E é o que a gente vem vendo nos últimos anos. Uma meia sola eleitoral, né? Ajusta aqui uma coisa ali, uma coisa ali. Seria bem interessante a coincidência das eleições, né? Seria importante... sem reeleição, né? Sem reeleição. O mandato para 5 ou 6 anos sem reeleição. Né? Até por uma questão financeira, né? O custo para a realização das eleições é muito alto. E num país que tem tanta necessidade como o nosso, é um dinheiro que sobra para investir em muitas outras coisas. Então, só que eu acho que o cenário está tão complexo que os deputados eles não estão conseguindo enxergar e dar fôlego e dar um passo mais na frente. É um momento de Está tão espessa a névoa confusão, que o cara não consegue nem se botar a mão na frente, perdi o braço. Exatamente. Então... você está projetando para um cenário ideal, né? Ideal e... né? Que é muito difícil acontecer, vamos combinar. Vamos ser otimistas. De um otimismo muito grande. Né? Vamos ser otimistas, né? Porque precisamos, né? Agora, sobre essa questão da reforma do Pacto Federativo, né? Que é a distribuição aí do quanto fica de dinheiro de imposto para cada ente da federação, estado, município e a União, também tem a reforma, e aí o Moisés diz que está um pouco propenso a fazer, que é o pacto também do Estado com os municípios. Sim. E aí o Juarez Ponticelli, que é o presidente da FECAM, o prefeito de Tubarão, ele diz o seguinte, é o nariz do prefeito que está perto do cidadão. Então o prefeito também está numa situação de penúria muito grande. E é no município que a coisa acontece. Mas ele então, é preciso uma reorganização completa, só que é outra dessa questão que eu boto lá naquela linha da reforma política e da reforma tributária. É um sonho. Vamos olhar para a nossa prateleira do supermercado, né? Está lá itens essenciais. Reforma da Previdência, reforma tributária, rediscussão do Pacto Federativo. Itens supérfluos, né? O governo federal é uma mãe. Ele oferece todo dia para o prefeito, vou te dar uma UPA. Sim. A UPA é a comparação com aquele cavalo de Troia, né? É verdade. Porque ele dá dinheiro para a UPA. Vou construir fisicamente, agora o equipamento e o pessoal é você que paga. Vai manter a manutenção é você, a prefeitura. A FECAM sempre reclama disso, né? Porque o governo federal cria programas mas quem vai tocar é o prefeito. E que não refletem necessariamente a realidade daquele determinado município. E às vezes menos postos de saúde, mas também atacar a questão do PSF, né, que é o Programa de Saúde Familiar, que é importantíssimo, né, que resolveria em parte essas questões aí, né, não cobrir campanha de vacinação contra a febre amarela, contra a gripe. Sim. É uma coisa assim maluca, mas acontece nesse país. Agora, Roberto, eu só espero que essa declaração do Paulo Guedes, que está querendo fazer essa reforma do Pacto Federativo, não seja apenas mais um blefe para que os governadores possam influenciar suas bancadas para votar a reforma da Previdência. Eu espero que isso seja um papo sério. Mas ele está assumindo um compromisso público, né? Vamos dar aquele benefício da dúvida, né? Ele está assumindo um compromisso público. Ele não disse só para os governadores, disse para a sociedade. Olha, estão me apoiando, tem uma carta aqui. Aliás, o Fórum dos Governadores é uma das melhores realizações destes atuais gestores. Porque eles mostraram a força que tem para o governo federal. E mostraram mesmo, né? Olha, a gente pode ajudar, mas vocês também têm que nos ajudar.
Olha aqui quantos problemas tem o Carlos Moisés que vão passar necessariamente por esta Assembleia. Questão das debêntures da Invesc, questão das letras do Tesouro, não resolvida ainda. Outra questão, como fica a proporcionalidade aí da chamada cessão onerosa do petróleo? Santa Catarina vai ter direito? O maior calote da história desse país, a tal da Lei Candir, que se propunha a compensar os estados exportadores. Só Santa Catarina, dado divulgado pelo governador Carlos Moisés, deve ter perdido nessa brincadeira 18 bilhões. É inacreditável. É inacreditável, mas é verdadeiro. É verdade. O cálculo é de 129 bilhões no país. Quer dizer, o governo deu um calote. Não, pode exportar. Quase que é aquela história, eu ia dizer, de um ex-presidente que tinha um lema, plante que o João garante. Mas ele plantava e garantia. Os caras plantavam e ele garantia. Agora não. Não, pode exportar que vocês, toda essa renúncia fiscal que vocês estão fazendo vai ser compensada. Os estados estão esperando. É bom esperarem sentados, deitados em berço esplêndido, né? Porque não vai vir. Então vai ter que haver esta construção que parece ser mais difícil hoje para os governos dos estados. Outra coisa é esse consórcio, né, que reúne os governadores do Sul e do Sudeste. Finalmente, né, os caras que arrecadam mais 70% da riqueza desse país resolveram que eles são bem fortes juntos. E um outro problema é a questão da reforma da Previdência, né? Só para trazer aqui para Santa Catarina também, a gente falou do governador Raimundo Colombo, e o Colombo fez o dever de casa. Sim. Fez uma reforma da Previdência no Estado. Mas dizia que em 2018 tinha que ser reajustada. E já há movimentações dentro do atual governo para que se façam novos ajustes na Previdência. Agora, esse, junto com a questão das dívidas que o Estado tem para pagar, são os dois grandes problemas que o Moisés tem aí pela frente para enfrentar. E a expectativa é que a Assembleia também possa ajudar, né? Nesse momento em que o governo ficou um pouco hesitante, titubeou nessa articulação, a Assembleia teve papel fundamental. Então, importante também essa união dos dois poderes para achar a solução para o cidadão catarinense, né? Marco Aurélio, suas considerações finais. Não, eu acho que a gente está vivendo um momento importante para o Brasil, né? Uns estão falando que a gente ou está no fundo do poço ou está na beira do precipício, mas eu acho que a gente tem que enxergar como uma oportunidade, né, para mudar. Mais uma vez, nós estamos tendo essa oportunidade para mudar. O Congresso, o Executivo, né? Aqui em Santa Catarina a coisa está mais assim, tranquila, digamos assim, né? Dentro do possível, né? Então eu acho que é um momento que, se a gente perder essa oportunidade, mais uma vez, nós vamos ficar para trás, né? O Brasil, o Estado vai continuar derrapando, enquanto que os outros... E isso tem um detalhe, um agravante, né? Que o país não pode contar com o cenário externo, tá ok? Porque... vai ter que fazer o dever de casa e cumprir esse dever. Exatamente. Altair Magarim, do Grupo RIC, Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, muito obrigado pela presença de vocês, me honra bastante, trabalhei com os dois, convite. Tive a honra de trabalhar com os dois, hoje estamos batendo um papo aqui em alto nível. Este foi o primeiro Edição Extra, nós queremos a sua opinião, o que você achou do programa, o que tem que mudar, tira esse apresentador chato, está valendo também. Dito isso, um grande abraço para vocês e até a próxima, lembrando que este programa tem um rodízio de apresentadores. Né? Sempre vai ter uma figura nova da imprensa catarinense para lhe trazer essas informações de bastidores. Um grande abraço e até a próxima.